Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindo à verdadeira unidade do Espírito, assim é? Solícito em guardar a unidade do Espírito, assim é? Vamos louvar. Somos esse poderoso governo. Abba, Pai. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. Já chegamos à Austrália, a palavra corre já. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Uma só palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrem já. As riquezas do mundo já nos deu o nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. Já chegamos à Austrália, a palavra corre já. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Com uma só palavra, a trombeta soa já. Com um exército de anjos, as portas nos abrem já. As riquezas do mundo já nos deu o nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Assim é. Somos, a amada de Cristo, somos o poderoso governo de Deus, que com uma oferta nos santificou para sempre. Assim é, vamos louvar. Vamos agradecê-lo com a sua ciência. Papai. Somos a amada de Cristo. Somos o governo de Deus. Sob o apostolado, o qual nos gerou, servindo boamente
com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a celeste anciã, aqui com uma só oferta nos chamou e santificou. Sua escolhida, sua ataviada, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como esse jamais existiu. Nação santa em quem seus lábios emana vida, edificada pelo Senhor. É porque somos a igreja do Senhor, a que confessa a grande transformação. Nação santa em quem seus lábios emana vida, a que proclama a uma só voz: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Somos a amada de Cristo, somos o governo de Deus, sob o apostolado o qual nos gerou, servindo boamente com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a celeste anciã, aqui com uma só oferta nos chamou e santificou. Sua escolhida, sua ataviada, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como esse jamais existiu. Nação santa em quem seus lábios emana vida, edificada pelo Senhor. É porque somos a igreja do Senhor, a que confessa a grande transformação. Nação santa em quem seus lábios emana vida, a que proclama, diga aí, a uma só voz: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Somos soldados e atletas. Vamos louvar. Vamos confessar isso cantando. Esse é Abba, Pai. Eu sou soldado, eu sou atleta, eu sou soldado, eu sou atleta, eu te louvo, agricultor, te louvo, agricultor, se é devidamente treinado nos mistérios ocultos, devidamente aprovado por Ele, exercitado na fé. Eu sou um soldado, eu sou um atleta, eu sou um soldado, eu
agricultor, te louvo, e agricultor. Não há ferramentas humanas que me façam retroceder. Eu nunca solto a minha espada, ponho os meus olhos nele. Eu sou um soldado, eu sou um atleta. Eu sou um soldado, eu sou um atleta. Te louvo, é agricultor. Te louvo, e agricultor. Estou atento à voz de Jesus Cristo, meu Deus. Homem quem um vão, a terra trouxe a luz. Chega aí. Eu sou um soldado, eu sou um atleta. Eu sou um soldado, eu sou um atleta. Te louvo, é agricultor. Te louvo, é agricultor. Ah, papai! Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à reunião da família da fé. Reunião onde a gente cresce, reunião onde a gente se reúne, ainda que virtualmente, ainda que você esteja no local onde não é possível congregar por enquanto, não é verdade? Mas você está aí com a mente de Cristo ativada e a família da fé está aqui, está no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, está em Londrina, no Paraná, está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, está em tantos lugares, não é? Porém, estamos no mesmo sentir, no mesmo pensar, no mesmo falar, e é isso que importa. Na verdade, é isso que importa. Muito mais do que você estar presencialmente, muitas vezes apenas num lugar onde você não se sente bem, onde a palavra não tem conteúdo. Então, o importante é que você está vivendo nesse momento muito especial, um momento de aprendizado, de crescimento em graça e apostolado. Nós estamos aí pelas redes sociais para que você tenha acesso também, não apenas ao canal do YouTube, mas ao Facebook, ao Instagram, ao Telegram, à Rádio Graça, onde você pode ouvir 24 horas a palavra do Evangelho da Graça, e nesses dois canais do YouTube, que é o canal Crescendo em Graça Brasil Oficial e também o canal Evangelho Depois da Cruz. Neste canal Evangelho Depois da Cruz, nós estamos iniciando uma série que já está no segundo vídeo e haverá certamente dezenas de vídeos onde nós estamos compartilhando Romanos, inicialmente, capítulo 1, estamos ainda no capítulo 1, há muita informação, muita interpretação correta da palavra do Evangelho da Graça. E é isso que interessa para você viver o seu dia a dia, fortalecido, crescendo, feliz e reinando sobre toda e qualquer situação. Hoje nós estamos já caminhando para o final do ano de 2023 e certamente estamos querendo que você viva da melhor maneira possível, vivendo com seus familiares, um ambiente maravilhoso e principalmente com a família da fé, que é a família da sua verdadeira natureza, a natureza espiritual. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta reunião especial dos deuses, da qual você faz parte. Que bom ter você aqui, de qualquer lugar do Brasil. Fique à vontade. Seguimos com a nossa reunião maravilhosa aqui. Vamos semear, vamos ouvir um louvor extraordinário, vamos caminhar para a ministração da palavra que vem já já com um tema maravilhoso e você não perde por esperar. Muito bem? Até já, abençoados e abençoadas com todos os bens.
ministração da sementeira. Deus recompensa seus eleitos. Vamos ao texto registrado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa que Deus recompensa, premia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Nos Salmos 14 e 53, antes da cruz, o rei Davi deixou registrado o seguinte: diz o nécio em seu coração: não há Deus. Não tem discernimento, nem conhecimento, todos os que cometem iniquidade. Uma das definições de nécio é desprovido de conhecimento, exatamente o que Davi registrou. Deus está no Evangelho de Paulo, nas epístolas de Romanos a Hebreus, que os ateus do tempo de Davi não conheceram, e os ateus de nossos dias também não conhecem, porque foram entregues às suas próprias mentes carnais corrompidas, desprovidas de discernimento a respeito da verdade. A fé que agrada a Deus está na mente de seus filhos eleitos neste tempo presente. Nós somos os filhos entendidos, conhecedores de nossa herança e dos benefícios que nos pertencem. Saúde, respaldo nas finanças, bem-estar e tantos outros benefícios são nossos. Conhecemos o Senhor, em quem cremos. Semeemos com este entendimento. Abba, Pai! Tens a mente de Cristo. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Tens a mente de Cristo. Faça sua confissão. Debilidades existem, mas faça sua confissão. Os anjos te ouvirão, respaldo eles te darão, mas é preciso que você faça sua confissão. Crie, por isso falei, toda classe de bênçãos pertence a nós, mas é preciso que você faça sua confissão. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Se aparentemente nada te vai bem, digas que tudo está bem. Se não chegou semente a você, digas eu sou rico também. Os anjos te ouvirão, respaldo eles te darão, mas é preciso que você faça sua confissão. Crie, por isso falei, toda classe de bênçãos pertence
pertence a nós, mas é preciso que você faça sua confissão. Mas é preciso que você faça sua confissão. Confissão. Mas é preciso que você faça sua confissão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à ministração da Palavra do Evangelho da Graça. E nós estamos muito felizes por levar até você este conhecimento precioso que renovou nossas mentes, que certamente renovará a sua mente também. Continuará renovando a sua mente se você é alguém que já está neste canal, não apenas inscrito, mas feliz, gozoso, crescendo em graça conosco já há algum tempo. E nós vamos para este tema que é muito importante neste momento em que estamos vivendo. O tema tem por título Os Limites de Deus. A intenção deste tema, Os Limites de Deus, é apresentar bases bíblicas e históricas que afirmem, que mostrem e comprovem a ação de Deus limitando as ações dos homens. Quando escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 9, verso 22, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Olha, segunda parte eu vou repetir. Deus suportou com muita longanimidade, ou seja, com ânimo longo, os vasos de ira preparados para a perdição. Olha que narrativa interessante. Deus suporta vasos de ira que vão se perder, que não vai ter finalidade nenhuma para ninguém. Mas ele faz isso. E esses vasos de ira serão destruídos. E Deus, ele trabalha com essa gente, com essas pessoas, como nós, fisicamente falando, porém, mentalmente falando, são completamente opostas a nós. Não têm conhecimento de nada e não querem saber do Evangelho. Ele está falando, aqui o apóstolo Paulo, de homens e mulheres que estão cumprindo o papel neste mundo, debaixo da autoridade e do propósito de Deus, a quem não veem, não conhecem, e possivelmente nem creem. Não creem na existência de Deus. O mundo está caminhando para uma quantidade enorme de pessoas que não creem de forma nenhuma na existência de Deus e não gostam de falar nesse assunto. A história bíblica e também a história mundial, ela está repleta de acontecimentos que merecem a nossa atenção. Vamos começar pelo começo, sem querer ser redundante, mas o começo de tudo foi no Éden. Estamos falando da palavra, do Evangelho, da Bíblia. Nós vamos começar na Bíblia desde o comecinho. Vários acontecimentos históricos que mostram que Deus limita, ou que Deus dá um tempo para as ações dos homens até que esse tempo chegue ao seu limite. No Éden, Deus estabeleceu o primeiro casal, você sabe disso, para convivência entre Adão e Eva. E a gente sabe que no começo, inicialmente, a convivência desse casal sempre foi manifestando o bem que Deus havia colocado neles, porque eles não conheciam o mal. O mal veio posteriormente. Deus estabeleceu que eles vivessem um tempo. Não se pode precisar quanto tempo sem o conhecimento do mal.
Entretanto, assim que Deus entrou com uma proibição, ou que Deus exigiu uma obediência da parte deles, e esta obediência exigia que eles não comessem do fruto de uma determinada árvore que estava no meio do jardim do Éden, porque aquela árvore traria a eles o conhecimento, além do bem, o conhecimento do mal, que eles ainda não tinham. E foi exatamente o que aconteceu. Eles desobedeceram e o mal entrou no mundo. E esse mal foi denominado pecado. Pecado foi afrontar a Deus, desobedecer a Deus. Então, esse pecado que entrou no mundo, que é uma lei de Deus que tinha estabelecido, que não podia ser burlada, mas o homem burlou, e através desse pecado, toda a raça humana foi contaminada por um vírus, o vírus do pecado, hereditário, de homem para homem. Isto aconteceu. De Adão até Cristo, todos pecaram. Tem esse entendimento bem firmado em sua mente. De Adão até Cristo, todos pecaram. Nessa etapa foi acrescentada uma lei que regeu essa etapa, que chamamos Antigo Pacto ou Antigo Testamento. O que foi esse Antigo Testamento ou Antigo Pacto? Foi uma lei que Deus estabeleceu limites para um povo específico chamado povo de Israel, que ele recebeu como seu povo. A Bíblia conta muitas histórias e fatos que evidenciaram que Deus estabeleceu que homens e mulheres atuassem ao longo da história praticando atos que indignaram o Criador. Através dessa lei de Moisés, que foi entregue a Moisés, aconteceu muita coisa que desagradou a Deus. Mas não foi só na lei de Moisés. Vamos ver, antes da lei de Moisés, o primeiro acontecimento histórico muito importante que a Bíblia narra, que foi o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, está escrito assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu. Essa expressão que muita gente tem como complicada, na verdade, é uma forma escrita de apresentar o sentimento de Deus. Deus se entristeceu, né? Então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra os homens que criei. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o tempo de tolerância estabelecido por Deus naquele momento, naquela etapa, chegou ao final. Deus tem sempre um tempo de tolerância estabelecido, o seu limite. Né? Mas Noé, verso 8, achou graça diante do Senhor. No dilúvio, ou antes do dilúvio, Deus estabeleceu um limite. Olha, é um limite que só Ele conhece, não adianta a gente estabelecer esse limite. Não é o homem que diz, a coisa está feia, está complicado, por que Deus não faz nada? Porque o limite de Deus é diferente do limite do homem. E há uma observação aqui em relação a que Noé achou graça diante do Senhor. Não havia sequer um eleito de Deus no instante do dilúvio, somente Noé e sua família. Entre a ordem de construir a arca e o início do dilúvio, veja, passaram aproximadamente entre 40 e 50 anos. Nós podemos chamar esse tempo de tolerância, porque assim que Noé começou a construir a arca, a maldade dos homens que o rodeavam também se manifestou. E Deus teve um tempo de tolerância que Noé suportou até que a arca estivesse pronta, e então o tempo de tolerância de Deus quanto à maldade que havia naquele tempo acabasse. Outro evento histórico muito conhecido por todo mundo é Sodoma e Gomorra.
Em Gênesis 18, 20, está escrito o seguinte: Então o Senhor disse: Porquanto o clamor contra Sodoma e Gomorra aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou ao extremo para Deus. Verso 21, descerei agora e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim. E se não, saberei. Essa expressão descerei agora significa Deus desceu à terra, sim. Ele enviou anjos a Sodoma, que o representavam, para confirmar, para lhe reportar que as coisas eram daquela maneira. Não é que os anjos precisassem fazer isso, porque Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas é tudo um acontecimento que se manifesta nesse tempo. Ou seja, Sodoma e Gomorra eram cidades, reinos abusivos. Eles abusavam da paciência de Deus. Com maldade, com orgias, com uma série de situações, idolatrias e coisas de maldade a nível insuportável para Deus. E nesse tempo, Deus então enviou os anjos lá para Sodoma e Gomorra, você conhece a história. O que nós queremos mostrar aqui também é que o tempo de tolerância da prática de maldade de Sodoma e Gomorra, num determinado momento, também chegou ao final. Deus tem o seu tempo, que é diferente do nosso, completamente. E em Gênesis 18, 26, então diz assim: Então respondeu o Senhor: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por amor a eles. Quantos justos? 50. Depois foi caindo para 40, para 30, para 20, para 10, para 1. Quer dizer que não havia, nós vamos ver na sequência desse texto, nós não vamos mostrar aqui, mas você pode ler, que não havia sequer um eleito de Deus em Sodoma e Gomorra, porque as cidades foram destruídas. Nós sabemos da história. Teve um que escapou, Ló. Escapou porque Deus amava a Abraão, que era o tio de Ló, e porque, na verdade, Ló também não pertencia àquela cidade de fato. Mas o tempo de tolerância de Deus chegou também. Outro fato histórico muito conhecido de todos nós é a 10ª praga do Egito. O que a 10ª praga do Egito representa? Êxodo capítulo 11, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir dali, ou daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Eu faço uma pergunta a você, abençoado e abençoada. Por que Deus enviou 10 pragas ao Egito e endureceu o coração de Faraó nas primeiras 9 pragas? 9 pragas, um tempo enorme entre uma praga e outra, não foi uma coisa atrás da outra. Passou um tempo e Deus enviou a 2ª, a 3ª e até a 9ª. E somente na 10ª praga é que o tempo de tolerância de Deus chegou ao final. O que aconteceu? Bom, 2 das razões importantes que nós temos que entender aqui, por que Deus permitiu que acontecesse todo esse tempo de tolerância. Será que era com o Faraó? Amadurecer Moisés, passando pelas provas. Moisés passou por muitas provas nessa etapa. Muitas vezes nós passamos por muitas provas e parece para nós que Deus nos abandonou, que Deus não está interessado em nós, que na verdade Deus permite a maldade, não é? E não é nada disso. É que tem um tempo de tolerância para Deus agir. Enquanto esse tempo de tolerância não chega, ele não age da maneira que nós gostaríamos que ele agisse. E a outra razão pela qual Deus esperou até a 10ª praga para se manifestar definitivamente contra Faraó, foi para que Deus se exaltasse na própria pessoa do Faraó e em toda a terra fosse conhecida a sua soberania. Isso está em Romanos 9,17. Deus suportou Faraó porque no devido tempo
a soberania de Deus e a glória de Deus seria exaltada na pessoa do faraó. O faraó, a gente sabe que aquele faraó, depois de muito tempo, ele evidentemente morreu juntamente com o seu povo. Muito bem. Em Provérbios 21, capítulo 21, verso 1, falando sobre esse assunto também, Salomão escreveu que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Coração do rei, coração dos maus e até dos bons, evidentemente está nas mãos do Senhor. E no devido tempo, Ele mesmo inclina o coração deste rei para que se submeta a ele. O faraó teve que se submeter e obedecer ao único e verdadeiro Deus que ele nem conhecia. Ele era um ímpio, era um idólatra, era um homem pagão, sem qualquer possibilidade de crer na verdade. Mas Deus o suportou até um determinado tempo pelos propósitos que Deus estabeleceu. Bom, o quarto exemplo que nós vamos dar aqui agora, ainda no Velho Testamento, Saul. Saul foi ungido e foi destituído. Olha que coisa. Assim como todos, né? Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1, está escrito assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, falando de Saul, não te ungiu o Senhor por príncipe sobre seu povo Israel? Quem foi Saul? Foi o primeiro rei do povo eleito de Deus no Antigo Pacto. Saul foi o primeiro rei de Israel. Não é que Deus queria que o povo de Israel tivesse um rei, muito pelo contrário, porque para ele, Deus, ele era o rei do próprio povo. E é verdade, por isso ele é o rei de reis, ele é o nosso rei, nos dias de hoje também, claro. Mas Deus permitiu, porque o povo começou a querer um rei, porque esse povo, o povo de Israel, via os outros povos que tinham seus reis, e eles pensavam, Senhor, por que o Senhor não nos levanta um rei também? E Deus disse, vocês não precisam disso, eu sou o rei de vocês. Mas de tanto o povo pedir e clamar, Deus, de forma tolerante, disse, tá bom, vamos lá. 1 Samuel 10,17, aí na sequência do contexto, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu saquei a Israel do Egito e livrei-os das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos guarda de todas as vossas aflições e angústias, e dissestes, não, mas ponha um rei sobre nós. Agora, pois, apresentai-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossos milhares. Nós entendemos que muitas vezes Deus tolera que seu povo experimente certas experiências, para que ao final esse mesmo povo valorize os benefícios que Deus lhes envia e entregue, ou que Deus lhes envia e que Deus lhes havia enviado. Não só com o povo de Israel, mas com todos nós. Todos nós que somos o Israel de Deus, os gentios também, a nível espiritual. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele começou muito bem, não é? Começou muito bem, mas terminou muito mal. O seu reinado foi, no final, extremamente mal aos olhos do Senhor que o constituiu rei. E foi destituído e morto em batalha por ordem do próprio Deus que o havia escolhido, depois de 40 anos. Saul reinou 40 anos em Israel. Veja quanto tempo de tolerância Deus teve com aquele rei, e depois com todos que vieram, porque depois de Saul veio Davi, o rei segundo o coração do Senhor, mas que também cometeu deslizes. Deus tem um tempo para cumprir cada um de seus propósitos. E somente Ele conhece esses tempos.
Não adianta nós querermos ficar imaginando por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo, ou por que Deus fez assim, por que Deus... Porque Deus é Deus. Nosso entendimento está longe, o nosso propósito, a nossa visão é completamente obscurecida, porque Deus tem em seu coração a sua própria visão. Em Daniel, capítulo 2, 21, também se fala muito sobre isso. É Ele quem muda o tempo e as estações, Deus. Remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Certa vez, Jesus de Nazaré declarou em conversas com seus discípulos, Atos 1:7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua, Deus, para a sua exclusiva autoridade. Deus é soberano, Deus tem a sua própria autoridade, Deus é um ditador extraordinário, é Ele quem dita, é Ele quem governa, queira o homem, não queira, não importa. Deus é o Senhor de tudo. Jeremias 5:22, olha aqui que tremendo. Não me temereis, diz o Senhor, não vos amedrontareis perante mim? Eu que pus areia por termo ao mar, por ordenação eterna, a qual não será quebrada? Se levantarão tempestades, mas não prevalecerão. Bramarão suas ondas, mas não passarão. Olha, para quem mora no litoral, por exemplo, você vê o mar, você vê as ondas vindo até a areia do mar, até a praia. Muitas vezes as pessoas se assustam porque as ondas acabam chegando muito próximo da própria orla, onde estão os prédios, onde estão as ruas. Isso já aconteceu algumas vezes, né, em época de ressaca, o pessoal chama. Mas o que acontece? Passa um tempo e isso acaba. No dia lindo, volta lá de novo você e lá está as ondas chegando até o seu limite na areia do mar. E assim é Deus. Ele, através dos anjos, controla e governa o mundo com absoluta autoridade, absoluta soberania, absoluta inteligência. Isso para os ateus é uma afronta, mas é a realidade. O nosso Deus, ele é soberano, mas ele tem os seus limites, especialmente em relação aos homens, em relação aos maus, que tentam confrontá-lo de forma insana, sem entendimento, e a sua tolerância tem um limite. Hoje nós vemos no mundo guerras fortes acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo. E existem pessoas que criticam, que acham estranho o que está acontecendo e muitas vezes julgam de maneira errada. O Senhor tem os seus limites. Ele tem o seu tempo de tolerância em tudo o que está acontecendo no mundo. Ele sabe muito bem até quando ele deve esperar e até quando ele deve aguardar para que num determinado momento ele atue com a sua força, com a sua autoridade. Os limites impostos pelo nosso Criador em relação a qualquer coisa estão diretamente ligados a seus propósitos. Deus tem planos, propósitos que serão cumpridos, quer nós queiramos ou não. E Ele é a autoridade sobre o tempo em que tudo deve ser cumprido. O que resta a nós, então, abençoados, dentro desses limites que Deus estabeleceu para a vida de todos nós também? Resta-nos louvar ao Senhor. Resta-nos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que temos de sermos seus filhos, seus eleitos, seus escolhidos para reinar em vida nesta terra, sobre toda e qualquer situação. Esse reinado em vida nosso, muitas vezes, nos deparamos com situações difíceis, nos deparamos com pessoas difíceis no nosso meio, com situações que nos envolvem a nível financeiro, saúde, debilidades carnais, tomadas de decisões.
E o nosso Deus está não apenas conosco em tudo, mas está em cada um de nós. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em todos aqueles que o amam. E nós amamos o Senhor. Nesse momento, nós declaramos: Senhor, amamos ao Senhor, amamos o teu decreto, amamos a tua soberania, amamos a tua autoridade e queremos declarar aqui obediência ao Senhor, submissão ao Senhor em toda e qualquer decisão que o Senhor tomar. Em nossas vidas, no mundo, não temos temor, não temos medo. O tempo está se findando deste novo ano e nós estamos chegando ao fim dele. Porém, sabemos que o Senhor tem propósito em nossas vidas. E seja qual for o propósito, nós o recebemos, sabendo que boas obras são para todos nós. Vivemos em boas obras preparadas de antemão pelo Senhor. Isso que eu estou falando, você pode declarar também para você. E que nós possamos enfrentar tudo que ainda vem por aí com toda a ousadia, com toda a convicção, com toda a firmeza, sabendo que Deus é por nós em todo o tempo. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, graças ao Senhor por tudo. Abba, Pai, Papai, Tu és maravilhoso e nós Te louvamos. E recebemos toda a Tua justiça em nossas vidas. Assim é, até a próxima oportunidade, onde nós traremos mais uma palavra maravilhosa como essa. Já na próxima semana, aguardem que vem algo muito precioso por aí. Até lá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Mais forte para você. A graça do Senhor Jesus enchendo as trevas agora a graça do Senhor Jesus. Eu venho da posição já não tenho medo de nada. Jesus transformou minha mente. Minha vida é abençoada. Na graça de Jesus eu encontrei a paz. Da graça do Senhor Jesus, deixei as pernas agora. Pai, da graça do Senhor Jesus, eu venho da posição do teu caminho. Não necessito, já não necessito mais nada. Eu completo já estou ando sempre você mais. Graça do Senhor, sou mais que vencedor. Estou na graça do Senhor Jesus.
tem jeito. Deixei a casa de agora de virar. Na graça do Senhor Jesus, eu venho de poder. Na graça do Senhor Jesus, deixei a firma de agora. Vai fechar. Na graça do Senhor Jesus, Meu reino em vida, pois estou depois da cruz. Ah, mamãe. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.